vai explodir, vai trazer vida aos olhos. Eu quero ver essa revolução. Aleluia! Com alegria louvemos nessa noite com gratidão. O amor vai explodir, vai trazer vida aos olhos. Eu quero ver essa revolução. Ele tem tua liberdade. Esse mundo eu vencer. Meu Deus, não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus, não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Ele ruge como leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Declara, louva, Senhor. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição. Canta uma voz, perdido em tua liberdade. Aleluia. Esse mundo eu vencer. Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Ele ruge como leão. Ele ruge. O fogo caiu, o chão vai tremer com o som do avivamento. Prepare isso, o céu vai rugir, e o fogo caiu, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir, o fogo vai, o chão vai tremer com o som do avivamento. Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Ele ruge como leão. Ele ruge como leão. Aleluia, dê um forte aplauso a esse Deus maravilhoso. Diga, Deus não está morto. Aleluia, se isso é verdade, diga amém. Aleluia. Glória ao Senhor. Levanta a tua voz ao Senhor Jesus em gratidão nessa noite. Aleluia. Para você louvar ao Senhor. Muito bem, Abel, claro. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Na vitória eu te louvarei. Te louvarei.
gratidão ao Senhor, cante Ele mais uma vez, na presença do Senhor, sempre, Deus te louvarei, muita voz, a vitória, Deus te louvarei, aleluias. Quantos são gratos ao Senhor, diga amém. Aleluia, tem livro aí nessa noite. Em gratidão ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Ele que nos aleluia.
vez mais semelhante a ti. Neste beijo eu percebo algo diferente em mim. Quando eu sigo o beijo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Vamos cantar a voz, declara e diga: eu só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Declara isso, Senhor. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. E é que os anjos vêm e os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm e os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e os fazem cantar santo? Declare isso bem alto, cante. O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e os fazem cantar santo? Esse Deus maravilhoso nessa noite, ó Senhor, declare. Só quero ver você, só quero
só quero ver você, só quero ver você. Quero ouvir tua voz, declara isso. Só quero ver você, só quero ver você, só quero levanta a tua mão e diga: Senhor Jesus, muito obrigado pelas tuas bênçãos. Diga: eu sou agradecido. Diga amém. Dê um forte aplauso, esteja maravilhoso. Aleluia. Continua de pé, meu. Nós vamos cantar uma canção agora que diz: eu te agradeço. Nós vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Diga amém.
Amém. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus pelos 12 anos da Igreja Batista da Fé no Calafate. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, neste momento, eu fui incumbida de ler a história da igreja. Então eu quero que você preste bastante atenção, porque alguns de vocês serão citados. Entenda como Deus estiver lhe citando, porque você faz parte desta história. Hoje, dia 16/2 de 2022, o aniversário da nossa igreja foi na quarta-feira, mas nós estamos celebrando hoje. Então hoje, dia 16/2 de 2022, a Igreja Batista da Fé do Calafate completa 12 anos. Tudo começou quando Deus plantou um sonho no coração do nosso pastor Valdir Pedro. Em 2009, ele começou uma reunião em sua casa no Abraão Alab, próximo ao Colégio Meta. E isso era provisório. Depois passamos a nos reunir numa marcenaria, em meio a vários móveis. Em seguida, ele alugou uma sala em frente ao Colégio Meta, onde ficamos pouco tempo. Chegamos a fazermos uma de nossas reuniões no Chapéu de Palha, no Canal da Maternidade. Era uma noite fria e não tínhamos onde nos reunir. Tivemos que fazer nosso culto de domingo à noite nesse Chapéu de Palha. Ele começou a orar, pedindo orientação de Deus sobre um lugar e um nome. Logo passamos para uma outra casa, onde conhecemos um casal que em muito nos ajudou. Jura e Van Kaji se juntaram a nós e durante algum tempo caminharam conosco, nos ajudando e somando, juntamente com Lauro César e Ana Cleuda, que em muito nos ajudaram. Um dia estávamos em casa, no Tancredo Neves, quando o pastor Valdir recebeu uma ligação do nosso irmão Jarbas, nos convidando para um churrasco no Calafate. Eram 20 horas. A única expectativa era estar junto com o irmão e sua família. Ao chegarmos ao Calafate, o pastor avistou uma pequena sala e ali nasceu no coração dele a IBF. Ficamos ali comendo e ele olhando para aquela pequena sala. Ao chegarmos em casa, ele compartilhou sua ideia de alugar aquela sala. E começamos um trabalho na rua principal do Calafate. Logo de cara, ficamos apreensivos e negativos quanto à ideia. Mas o pastor Valdir é um homem de fé. Ele insistiu e no outro dia foi e alugou uma salinha. Em fevereiro de 2010, começamos nossa primeira reunião. Eram 3 pessoas, pastor Valdir, irmã Sumeia e Débora. Mas insistimos e assim adentrou, depois de algumas semanas, a irmã Lúcia com seu filho Caio nos braços e seus 2 filhos, Davidson e Mateus, e logo seguida, Neia. Logo depois foram se juntando algumas outras pessoas. E assim podíamos ver a mão de Deus acrescentando as vidas ao nosso meio. Fomos acreditando no que Deus podia fazer no Calafate. Um dia começamos nossa primeira célula, porque a irmã Lúcia com seu esposo Luiz Silva abriram as portas de sua casa para fazermos as reuniões. Elas aconteciam nas quintas-feiras. Outras pessoas foram se achegando e de repente o pastor Valdir teve que alugar uma sala um pouco maior, onde na época ainda crianças nos davam todo o apoio. Nunca iremos esquecer do apoio do Davidson, Mateus, Marcelo Brilhante, Luíque Brilhante, Hudson Júnior, Rafael Lima, Wanderson Oliveira. No meio de tudo isso, o pastor Valdir estava em contínua oração por um templo próprio, porque a sala já não estava mais dando para receber as pessoas. Um dia, uma pessoa veio nos visitar, e em uma de nossas reuniões, e não esperávamos a visita dessa pessoa,
mas ao sair, essa pessoa mesmo sentiu de comprar um terreno e doar para a IBF. Assim ela o fez. Já tínhamos o terreno, mas faltava recursos para construirmos o templo. Mas Deus não nos deixaria desamparados. Pastor Valdir teve a ideia de vender sua única casa própria, o que o fez, juntamente com a sua família, passarem alguns anos morando de aluguel. Ali começamos a construir o nosso templo. Cada irmão também começou a ajudar. E uma das atitudes que nunca iremos esquecer é que a nossa irmã Gracinha vendeu um bezerro para poder ajudar na construção do templo. E o Luiz, esposo da irmã Lúcia, doou 8 sacas de cimento. Cada irmão contribuiu e assim conseguimos levantar o nosso templo. Ainda não tinha portas, janela, piso, porém estávamos já reunidos dentro em meio a tábuas, tijolos e poeira. Mas o pastor Valdir teve que ir passar uma temporada de 4 anos na Igreja Batista do Bosque, a convite do pastor Agostinho, para realizar o seminário teológico. Sua esposa, Sumeia, o acompanhou para esta nova jornada. Ele passou a igreja para, nesse tempo, o pastor Péricles estar à frente, com a ajuda de sua esposa Luana, seus 2 irmãos Benaías Pedro, Débora Sueli e Aniele, noiva do Benaías. Durante 5 anos, eles estiveram à frente e deram o melhor. Eram jovens, fazendo o que de melhor sabiam. Nesse período, a igreja cresceu mais, foi realizado o primeiro encontro com Deus da IBF. Deus nos presenteou com o piso, o forro, a plataforma e muitas outras coisas que deixaram o nosso templo ainda mais bonito. Durante este período, Deus foi generoso, nos presenteando com apoio total de irmãos mais maduros, que são Luzia Brilhante, Marta Brilhante, Zilda Brilhante, Cleia Lira, Sandro Maciel, Gracinha, Lúcia, Silva, Jarbas e família e outros. Em abril de 2020, o pastor Péricles devolve o cajado para o seu pai, o pastor Valdir. E assim hoje seguimos completando 12 anos debaixo da graça e misericórdia de Deus. As lutas são grandes, mas maiores ainda são as nossas esperanças e certeza de chegarmos ao céu, tendo a convicção de que fizemos tudo o que Deus esperava de nós. Agradecemos primeiramente a Deus, depois as famílias Nascimento, Prado, Brilhante, Lira, Rocha, Freitas, que sempre estiveram crendo no Deus da obra. Essa obra não é de homem, mas de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Parabéns para todos nós. Nossa jornada é até o céu. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios 3, 6. Amém? Amém, irmãos. Quero dar os avisos, né? Sempre tem essa parte para interromper a emoção, vai ter os avisos, né? Amanhã é domingo. Como o culto hoje é um culto especial, alguém pode até pensar, amanhã não haverá culto, né? Que o culto que deveria ser no domingo foi realizado no sábado, mas não é o caso. Amanhã haverá o culto normal. Amém? Amanhã, 19 horas, não, amanhã é 18, né? Amanhã 18 horas estaremos aqui, então, amanhã, domingo, haverá o culto normal. E pela manhã, a reunião de oração das mulheres, né? Tem sido uma grande bênção, né? A reunião de oração das mulheres. Eu tenho até pensado nos homens, né? A Bíblia diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Mas as mulheres aqui estão orando, né? Eu já perguntei a Deus, Senhor, será que eu deveria começar a reunião só com os homens? Mas eu ainda não decidi isso, né? Por enquanto, ficou as mulheres aí orando, que de qualquer maneira é um sustentáculo da igreja, é um trabalho invisível, né? Mas com certeza o resultado a gente vê
consequência dessas mulheres que têm vindo orar domingo de manhã de 9 horas, sob a liderança da irmã Débora, né? Também eu quero lembrar os irmãos, né, as coisas foram passando. No próximo sábado já é o carnaval, né? O próximo sábado já é o carnaval. E nós iremos realizar aquele seminário, né? Então os irmãos não se esqueçam. Será um seminário de escatologia. Quem não sabe, a palavra escatologia significa último, escatos, último. Ou seja, é a doutrina das últimas coisas, como por exemplo, o anticristo, o falso profeta, o arrebatamento da igreja, o milênio, a marca da besta, tudo que diz respeito aos últimos dias. E nós estamos, eu creio, nos últimos dias, né? Vai ser abordado neste seminário. Vou realizar esse seminário porque eu tenho visto que no YouTube, várias pessoas têm ensinado essa doutrina e eu discordo de algumas, né? Então eu tenho a responsabilidade de ensinar para os irmãos aquilo que eu acho correto na doutrina da escatologia. Tem muita coisa que Deus me revelou que eu tenho a obrigação e a responsabilidade de repassar para os irmãos, né? Então será sábado, domingo, segunda e terça, serão 4 noites esse seminário de escatologia. Então os irmãos, em vez de ficar assistindo televisão do carnaval, venham para nós adorarmos a Deus, né? E com certeza seremos abençoados nesses dias. Dito isto, agora vamos prosseguir no aniversário da igreja, né? Algumas coisas foram documentadas em fotografias, e aí eu pedi aí para os meninos fazerem aí um filmezinho. Vamos ver o que vai aparecer aí nas fotografias agora. Tem que apagar a luz, né? Acho que é luz total mesmo. Então vamos lá. A Lúcia e o Caio, vendo aí as cabeludas aí, né? Tem algumas pessoas que eu não estou nem reconhecendo. Sou eu ali. A Luana e a Débora. Sou eu aí de óculos escuros. Gabriel e Rafael. O Anderson. Rafael está ali. Os meninos aí. A presença dos anjos sempre eu te louvarei. Vitória, pequena ainda, né? Te louvarei. As mulheres aí. Na vitória eu te louvarei. Estou reconhecendo ali. Te louvarei. Aí a Conceição aí. Sou eu, também armado. Benaías ali. Alguns rapazes ali. Eu entro na sua presença pra receber Brasilda, Débora, Luana, Débora. mais o tempo passa, eu quero ver. Batismo. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Glória nas cabeças, no grau de chão, no grau de chão. Nós dois Som ali. da festa vai subir, sua glória descerá. Francisco batizando. Lúcia. Nasci. Som da festa vai subir, sua glória As mulheres ali. descerá. Que estão na turma ali. Aleluia, aleluia. A presença dos homens, a presença dos anjos sempre eu
está mais moderna agora. Pérez, diga aí, Ana Sara. Diga aí, Ana Sara. Eu entro na sua presença para receber seu poder. Enquanto... Amém. Ficou meio embaçado e pequeno, né? Eu quase não reconheci ninguém, mas é o que nós conseguimos resgatar, né? E também achei muito rápido. Quando eu queria reconhecer, já passou, né? De repente vamos dar uma melhorada nesse filme aí para ver se a gente passa com mais calma, né? Mas deu para alguns irmãos aí se viram ali, né? Então, irmãos, agora nós iremos homenagear, eu digo homenagear algumas pessoas. Inicialmente nós vamos homenagear alguns fundadores. Já existe uma tradição nas igrejas, pelo menos antigamente havia, né? De os fundadores da igreja serem homenageados. Então, nós fizemos aqui uma relaçãozinha de quem foram os primeiros irmãos que chegaram, né? E que perseveraram até aqui. Você vê que muitos irmãos apareceram ali no filmezinho, mas eles não estão aqui porque eles não continuaram, né? No reino de Deus é assim: aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Então, os irmãos que desde o princípio estão aqui, e perseveraram até hoje, continuam ali, né? Com a mão no arado. Jesus disse assim: todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Então o negócio é perseverar até o fim. Vai ter dificuldade, vai ter momento da vontade de desistir, mas pela fé nós prosseguimos, né? E nós queremos homenagear algum desses irmãos aqui. Espero não ter esquecido ninguém. Se alguém aí se achar injustiçado: pastor, eu sou fundador e não está aí o meu nome, diga aí que a gente vai corrigir, né? Então, na nossa relaçãozinha aqui, eu vou chamar aqui a plataforma para a gente dar uma lembrancinha para os fundadores. Irmã Lúcia, Daverson, Mateus e Caio. Pode vir aqui subir a plataforma. Irmã Gracinha, Irmã Luzia, Tuane e Anailson. Pode vir aqui para subir a plataforma. Zilda, Marta, Vitória. Pode subir aqui a plataforma. E aí também nós queremos homenagear também a equipe. Tudo na vida, a gente ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Temos que ter uma equipe. E aí, a quem honra, honra, né? Nenhum trabalho pode ser feito sem uma equipe trabalhando ali, compartilhando com o seu dom espiritual. Então, eu vou chamar aqui a equipe aqui em cima para também ser homenageada. Sulmeia, Débora, Pérez, Luana, Benaías, Aniele, Felipe e Adrian. Olha, até o Felipe, até o Adrian entrou aqui, né? Porque os meninos estão ali perseverando no som, mas pode subir aqui. O Adrian está sendo discipulado para trabalhar no som também aí, né? Então já estão sendo honrados aí nessa oportunidade, né? Então, nós fizemos o seguinte: para as mulheres, nós vamos dar aqui uma lembrança. Eu vou pedir aqui para a irmã Sumeia distribuir para as mulheres aqui. Eu sei que nessa lembrança aí tem óleo da unção. Não sei o que é que tem mais aí, né? Mas vai ser um negócio muito abençoador, esse negócio aí, né? As mulheres aí, óleo da unção. É só para as mulheres, né? É para as mulheres e tal. Exatamente. Aí depois a mulher diz aí o que foi, né? E para os homens, irmão, vai ser aquela velha história. Aqui, eu vou dar uma máscara. O Adrian, que é o menor, tivemos que mandar fazer uma máscara especial para ele. Aqui, ó, uma máscarazinha aí, né? Uma máscara de boa qualidade. Muito boa essa máscara, igualzinha que eu estou usando aqui. Tira um aí, Felipe. Vendo isso? Pérez. Mais homens aqui.
Caio, Mateus, Davidson. Amém. Então, vamos ficar em pé e vamos orar a Deus pela vida desses irmãos, que sem eles, sem pessoas, a obra de Deus não é feita, né? Pessoas são super importantes. Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, agradecemos a Ti, Senhor, nesta noite, por esta igreja, por esses 12 anos em que temos militado juntamente com os irmãos, na certeza, Senhor, que não foi a nossa força, não foi a nossa capacidade, que o mérito não é nosso, mas como disse Paulo, foi a graça de Deus em nós, a graça de Deus através de nós. Te damos graças, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos, pela vida de cada família, que desde o princípio, Senhor, arregaçou as mangas, abriu a porta das suas casas e tem trabalhado na obra, de uma maneira ou de outra, cada qual com o seu dom, com a participação menor ou maior, às vezes somente com a presença, mas só a presença dessa pessoa já honra a Ti, Senhor, e é um incentivo para continuarmos a fazer esta obra. Por isso te pedimos nesta oportunidade, que o Senhor continue a abençoar essas pessoas, continue a abençoar estas famílias, e te damos graça também pelos irmãos que chegaram depois, os irmãos que desde que aqui chegaram têm perseverado com fidelidade. Pedimos a Tua bênção por cada um deles também, e pedimos, Senhor, que o Senhor esteja abençoando juntamente esses que chegaram depois, de tal maneira que a recompensa que o Senhor há de dar para cada um deles não seja tanto em decorrência do tempo que passaram, mas da fidelidade com que se comportaram na Tua obra. Por isso te adoramos, te louvamos nesta noite por esta igreja, e pedimos que através dela o Senhor venha abençoar todo o Calafate, quem sabe toda Rio Branco e o Acre, em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmãos, Deus abençoe. Os irmãos podem descer. Amém. Abra sua Bíblia no segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas. Não é segunda Crônicas, é segundo Crônica, porque é o livro, né? Quando são as cartas, epístolas, é segunda carta, segunda epístola, segunda Coríntios. Mas como é Crônicas, é o segundo livro de Crônicas, capítulo 30. O último versículo, 27. O tema da minha palavra é a habitação de Deus. Então vamos ler esse versículo aí inicialmente. Segundo livro de Crônicas 30, verso 27. Diz o seguinte: então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Então, a habitação de Deus. E aí, esse versículo nos informa que Deus tem uma habitação, e aqui diz que é os céus, né? A oração dele chegou até a santa habitação de Deus, até os céus, ou seja, Deus habita num determinado lugar. A Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas aqui está dizendo que Deus não habita na terra, Ele habita nos céus. Então vamos falar hoje sobre a habitação de Deus, até chegar na igreja. Agora eu quero ler outro versículo que se encontra em Êxodo 25.
Olha só, irmãos, Êxodo 25:8. Êxodo 25:8, para compreender essa situação, a habitação de Deus. Deus falou para Moisés e para o povo de Israel. Êxodo 25:8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. A palavra habitar, o verbo habitar, né? E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Então, Deus não habita na terra, habita nos céus, não é na terra que ele habita. Agora Deus, ele está dizendo para Moisés e para o povo de Israel que ele pretende habitar na terra. Só que para Deus habitar na terra, ele pretende habitar no meio de uma nação que não é o Brasil, não é os Estados Unidos, não é a China, não é a Rússia. Deus disse que iria habitar no meio de uma nação de Israel. E aí ele disse assim: me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Então, mas para Deus habitar no meio desta nação de Israel, tinha uma condição: eles teriam que fazer um santuário para Deus habitar. E essa palavra santuário pode ser traduzida por templo, templo ou tabernáculo. Tem algumas palavras aqui que são sinônimas: santuário, templo, tabernáculo. Outras palavras vão aparecer, mas lá na frente eu vou dizer. Então, Deus que habita nos céus disse: ele me fará um santuário, e eu habitarei no meio deles. Então Deus vai deixar o céu e vai habitar na terra, no meio de um povo chamado povo de Israel, nação de Israel. Só que para que Deus habitasse no meio deles, Deus fez uma exigência: eles me farão um santuário. Eu quero dizer para os irmãos que esse princípio para Deus habitar, que é a habitação de Deus, tem duas condições aqui. Uma delas é para que o povo fizesse um santuário para Deus habitar, que seria uma casa para Deus. A gente observa no contexto todo que o povo teria que reunir material, né? Então a construção desse santuário, o povo teria que doar, que está a oferta, né? Ele teria que ofertar todo o material com que esse santuário seria construído. Então a gente vai ver aqui, de Êxodo 25 até Êxodo 36, o povo trazendo material, ouro, prata, pele de animais, todo o material com que eles deveriam construir esse santuário para Deus habitar. Foi o povo que trouxe, foi o povo que doou, ofertou. Até quando chega no capítulo 36 de Êxodo, Moisés vai dizer assim: manda o povo parar de trazer, porque já tem material suficiente para construir o tabernáculo. Então o primeiro princípio, irmãos, que eu quero destacar aqui, dessa questão de que o povo precisa fazer um santuário, ou um templo, ou um tabernáculo para Deus habitar na terra, no meio de um povo, é que o povo tem que trazer o material. A participação do povo o povo tem que trazer o material para ser construído esse tabernáculo, esse santuário, esse templo. Agora, uma vez que o povo trouxe o material, doou todo o material, até que trouxe demais, que Moisés parou, mandou parar de trazer, então vai acontecer o seguinte: Deus vai cumprir a sua palavra e Deus vai vir habitar nesse santuário. Esse santuário que está falando aqui em Êxodo é chamado normalmente de tabernáculo. É um santuário móvel, porque nessa situação aqui o povo de Israel ele andava peregrinando no deserto. Peregrinar é assim, ele vai andando, não está parado no lugar, né? Ele está peregrinando e vai andando. Então tinha que ser um santuário móvel, que ele levava aos ombros. E todavia, para que Deus cumprisse a sua palavra, que o povo fazendo o santuário ele viria habitar, nós vamos ver a hora quando Deus veio habitar realmente nesse santuário, que é chamado aqui de tabernáculo, né? Então vamos prosseguir em Êxodo capítulo 40. Êxodo capítulo 40. Vamos ver quando é que Deus veio habitar. Eles terminaram de construir o santuário, o tabernáculo, chamado de tabernáculo, né? Santuário móvel. Agora, Êxodo 40, verso 34. Olha só.
Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela. Agora veja, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. O final do verso 34 diz: e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E no final do verso 35, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, Deus cumpriu a sua palavra. Uma vez que Moisés e o povo de Israel construíram esse santuário para Deus habitar no meio deles, Deus cumpriu a sua palavra e Deus veio habitar naquele santuário que eles tinham construído, e foi de maneira visível, porque eles viram uma nuvem, a glória do Senhor, que é mencionada aqui, irmãos. Quando fala de glória do Senhor, tem a ver com luz, né? A glória é a luz. Só que aqui, creio eu, era uma nuvem luminosa. Então eles viram quando aquela nuvem luminosa, ela encheu o tabernáculo. Eles viram, foi uma teofania, assim chamada, uma manifestação visível de Deus vindo habitar naquele tabernáculo, que era um tabernáculo móvel, que eles andavam conduzindo na medida em que eles peregrinavam pelo deserto. Então, esse é o princípio. E aí nós vemos que a história de Israel prossegue, Deus habitando no meio dele, nesse tabernáculo, o santuário. E aí quando eles chegam na terra de Canaã, que eles conquistam a terra prometida, agora eles não estão mais peregrinando, né? Josué conquistou toda a terra de Canaã, 7 nações cananéias ele expulsou dali, e eles agora ficaram no local fixo. Eles não andaram mais peregrinando, eles estavam agora de posse da terra. Então eles resolveram construir um outro santuário, que foi o templo conhecido como o Templo de Jerusalém, né? E novamente acontece o mesmo fenômeno. Davi, ele preparou todo o material para a construção do templo, ele ajuntou, ele armazenou, né, todo o material que era para construir o templo. Davi queria construir o templo para Deus, só que Deus disse assim: Davi, você não vai construir uma casa para mim, que é o templo, a casa ou o santuário, porque você é um homem de guerra, você matou muita gente, as suas mãos estão sujas de sangue. Ou talvez até porque matou Urias o Heteu, porque foi imputado a Davi aquele crime de sangue. Mas um filho que você vai ter, chamado Salomão, ele vai construir a minha casa, o santuário fixo, agora o santuário fixo. Mas antes de Davi morrer, ele juntou todo o material. E aí Salomão construiu agora o santuário fixo, para Deus habitar. Aí eu vou ver aqui quando foi que eles terminaram de construir, né? Vamos ver aqui, irmãos, o texto que vai dizer isso. Primeiro livro de Reis, capítulo 6, verso 38. É tão importante essa construção do santuário de Deus, para Deus habitar na terra, no meio da nação de Israel, que ele dá a data, né? Ele amarra com todas as informações necessárias o tempo que foi construído. Primeiro livro de Reis 6:38, diz assim: e no ano 1º, que é o ano 11, no mês de Bu, que é o mês 8º, para nós seria agosto, se acabou esta casa com todas as suas coisas e com tudo o que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. Então Salomão levou 7 anos para construir esse santuário fixo, chamada Casa de Deus, né? Ou Casa de Jeová, para Deus habitar ali. E ele levou 7 anos. Só que vamos ver agora quando foi que Deus veio habitar nessa casa. Ele realmente colocou o selo, quando ele, cumprindo a sua palavra, ele veio habitar naquela casa. Vamos ver agora, segundo livro de Crônicas 5. Segundo livro de Crônicas 5:13. Aliás, eu vou ler só o 14, mas no final do verso, segundo livro de Crônicas 5, só a parte final do verso 13 diz assim. Só a parte final do verso 13, segundo livro de Crônicas 5, a parte final do verso 13 diz assim: então uma nuvem encheu o templo do Senhor,
E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então, novamente, irmãos, o mesmo fenômeno que aconteceu no tabernáculo móvel, lá no deserto, agora aconteceu no santuário fixo. Eles viram como Deus, de maneira visível, chama-se teofania, a manifestação visível de Deus, na forma de uma nuvem brilhosa. Aquela nuvem brilhosa veio e encheu o templo que eles construíram ali. Deus dizendo, veio habitar no meio deles. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, que é chamado templo do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Ou seja, a nuvem e a glória do Senhor são a mesma coisa aqui que ele está informando, né? Então, recapitulando, Deus disse, eles me farão um santuário e eu habitarei no meio deles. Aí realmente eles fizeram o santuário e Deus veio e habitou no tabernáculo. Agora novamente, os judeus fizeram através de Salomão o templo e Deus veio habitar novamente naquele lugar ali. Sempre lembrando que é o seguinte, a parte humana é fazer o santuário na terra. A parte de Deus é vir habitar nele. Então tem duas partes esse negócio que é a morada de Deus, que Deus morava no céu, porque a santa habitação de Deus, que é os céus, é original, né? E depois Deus vai habitar na terra. Agora, irmãos, quando chega no Novo Testamento, aí nós vamos ver em João, Evangelho de João, capítulo 2, um diálogo que Jesus está tendo ali com os judeus. Olha só, Evangelho de João. Eu vou dar aqui uma dica para os irmãos, já que estou aqui, geralmente eu estou ensinando. Quando a pessoa chega aqui e diz assim, abre a Bíblia no livro de João, ou no livro de Mateus, já percebo que essa pessoa não entende muito da questão teológica, né? Eu estou dizendo isso não que os irmãos têm a obrigação de saber, né? Porque cada qual no seu nível, né? Quem estudou muito tem a obrigação de saber, quem não estudou não pode usar uma linguagem teológica, mas só para eu ensinar os irmãos, quando você chegar aqui, não diga assim, abra sua Bíblia no livro de Mateus, abra sua Bíblia no livro de João. A linguagem correta é no Evangelho, a linguagem correta é abra no Evangelho de João, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos, para a gente ir crescendo no conhecimento da palavra de Deus e da linguagem apropriada. Então, no Evangelho de João, capítulo 2, verso 19, no diálogo de Jesus com os judeus, ele diz o seguinte, olha só, 19, Jesus respondeu e disse-lhes, para os judeus, derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Algumas traduções têm santuário. Quem é que tem santuário aí? Acho que tem alguns aí que tem santuário no lugar de templo, né? Então ele diz, derribai este santuário, e em 3 dias o levantarei. Continuando, disseram pois os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Olha a informação que ele dá. Porém ele falava do santuário do seu corpo. Olha a informação, irmãos. Agora, o Novo Testamento está dizendo que Deus, o templo de Deus, a casa de Deus na terra, não é mais o tabernáculo no deserto, não é mais o templo de Jerusalém. Agora Jesus veio dizer o seguinte, que o templo de Deus, a habitação de Deus na terra agora se dá no corpo de Jesus. Então o corpo é um templo, é um santuário onde Deus habita. Então Deus, que começou habitando nos céus, depois habitou no tabernáculo móvel do deserto, depois habitou no templo de Jerusalém, e nós vimos a teofania, a manifestação de Deus, quando aquela nuvem brilhante entrou e encheu aquele lugar, era Deus indo habitar, Deus fazendo morada agora entre os homens. Agora Jesus vem, e Jesus diz que o corpo dele é o templo do Espírito Santo, é a casa de Deus, é o santuário onde Deus habita, agora é o corpo de Jesus. Aí a gente pergunta assim, mas já que o princípio os seres humanos providenciam o material para construir o santuário, aí Deus vem habitar numa manifestação visível.
Eu vou dizer para você, sabe que hora Deus veio habitar no corpo de Jesus? No batismo. Lembra que quando Jesus foi batizado por João Batista na margem do Rio Jordão, Jesus estava orando quando o céu se abriu, o Espírito Santo, de uma forma corpórea de um pombo, pousou sobre Jesus, acho que foi sobre a cabeça. E é naquela hora o Espírito Santo veio habitar nele, ou seja, Deus veio do céu para habitar no corpo de Jesus. Foi nessa hora que o fenômeno da teofania, porque João viu, João Batista viu, né? Aquele sobre quem tu vires descer o Espírito, esse é o que batiza no Espírito Santo. Então João Batista viu quando o Espírito Santo desceu numa forma corpórea e pousou sobre Jesus. Eu digo que foi sobre a cabeça, apesar que nas figuras, nas imagens, nas pinturas a gente vê no ombro, né? Mas eu creio que é sobre a cabeça. É unção, né? O Espírito Santo. Então, se cumpriu em Jesus o mesmo fenômeno de que a habitação de Deus agora na terra é no corpo de um homem. Hebreus vai dizer assim: tu não quiseste oferta nem holocausto, mas corpo me preparaste. O corpo de Jesus agora é onde Deus habita na terra. Então vai mudando a habitação de Deus. Nós temos que seguir os passos. Onde é que Deus habita? Onde é que Deus habita? Porque onde Deus habita é onde Ele está, e onde Deus está acontecem coisas sobrenaturais, né? E vamos lá, prosseguindo agora no Novo Testamento. Atos capítulo 2. Mesmo fenômeno, a habitação de Deus agora. Era no corpo de Jesus agora. Vamos ver onde é que ela vai ficar agora. Atos capítulo 2, verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Agora, irmãos, vejam só, retornando para a linguagem lá do Antigo Testamento, do tabernáculo móvel, do templo de Jerusalém, quando aquela nuvem luminosa encheu o tabernáculo, a nuvem luminosa encheu o templo de Jerusalém. Agora, o verbo encher é usado aqui, e disse que esse vento veemente e impetuoso encheu toda a casa em que estavam assentados. Eles estavam assentados numa casa, só que o lugar onde eles estavam assentados chama-se cenáculo. Olha a semelhança. Tabernáculo, é lá o tabernáculo alvo. Agora eles se reuniam no cenáculo. Aqui, ó, Atos 1, verso 13. E entrando subiram ao cenáculo, onde estavam habitando Pedro e os apóstolos. Então, era o cenáculo, local chamado cenáculo. Pode ser um dos nomes para a habitação de Deus na terra. Cenáculo. Só que diz aqui que esse vento veemente e impetuoso que desceu do céu encheu toda a casa em que eles estavam reunidos. Ele não encheu mais o tabernáculo, não encheu mais o templo de Jerusalém, mas encheu toda a casa. Será que Deus veio habitar naquela casa? Vamos ver. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Observe que lá no passado do Antigo Testamento era da forma de uma nuvem luminosa, uma nuvem brilhante, que Deus se manifestava, a teofania. Agora, a teofania que eles viram agora se manifestar, foram línguas repartidas como que de fogo. Parecia línguas de fogo, né, que pousou sobre a cabeça de cada um deles. E eles viram a mesma manifestação. Então, não é mais na forma de uma nuvem luminosa, agora é na forma de línguas de fogo, ou línguas como que de fogo. Eu entendo que essas línguas, elas tinham a aparência de ser línguas de fogo, mas na verdade não era fogo, porque se fosse fogo, teria queimado o cabelo da cabeça deles, ou queimado o turbante. Mas ela só era parecida com fogo, mas não era fogo, porque era o Espírito Santo. Que esse é um fenômeno. No Antigo Testamento, o fogo cai do céu e consome o holocausto. O fogo cai do céu e mata pessoas. O fogo destrói Sodoma e Gomorra. O fogo que cai do céu do Antigo Testamento é para destruir.
Mas no Novo Testamento não aparece nenhuma vez fogo caindo do céu. Aparece o Espírito Santo caindo com a aparência de fogo, só que ele não consome pessoas, ele consome o pecado. Aliás, a linguagem de Malaquias 3 é essa, né? Ele atuará como sabão do lavandeiro, é para consumir o pecado, é para tirar toda a impureza do ser humano, purifica o coração humano. Esse é o fenômeno do Novo Testamento, que o Espírito Santo agora vem habitar. E diz aí: e todos foram cheios do Espírito Santo. Olha, irmão, novamente, olha só. O tabernáculo foi cheio da nuvem. O templo de Jerusalém foi cheio da nuvem, brilhante, a nuvem luminosa. Agora, todos os discípulos, eram 120 discípulos que estavam reunidos ali. Todos foram cheios do Espírito Santo. É o mesmo fenômeno, a mesma teofania, né? É claro que, naquele caso ali, eles só viram as línguas como que de fogo. Mas o fato deles terem sido todos cheios do Espírito Santo, é porque Deus ia habitar neles. O corpo de Jesus, que era o templo do Espírito, era templo de Deus, habitação de Deus, o santuário onde Deus habitaria. Agora, o corpo dos discípulos passou a ser o local onde Deus habita, o santuário, o templo, o tabernáculo, a casa de Deus. É o corpo agora dos discípulos. Mas o mesmo princípio está presente, porque aqueles 120 discípulos, irmãos, que estavam no cenáculo, alguém os trouxe, alguém os doutrinou, alguém os treinou. O material que no Antigo Testamento que eles traziam era ouro, prata, era pele de animais, era pedras preciosas. Todo o material que eles trouxeram, o material para construir o tabernáculo, o material que Davi armazenou para construir o templo, agora não é mais isso, agora são pessoas, né? Então, continua o mesmo princípio. O homem traz o material para construir o templo, e uma vez que o homem traz o material, Deus vem habitar nesse templo. Porque aqueles 120 discípulos, dia de Pentecostes, eles não estavam ali espontaneamente, eles não vieram ali por acaso. Há uma história por trás de cada um deles. Eles foram evangelizados, eles foram treinados, eles foram discipulados, a ponto que eles esperaram 10 dias ali, naquele lugar, esperando que o Espírito Santo viesse. O mesmo fenômeno hoje aqui, ó. Olha aqui, os irmãos estão todos aqui. Ninguém está aqui por acaso. Atrás de cada um de vocês que estão aí tem uma história. Alguém falou de Jesus para vocês, alguém falou de Deus, alguém falou da salvação, alguém falou da igreja, alguém trouxe vocês para cá. Isso é o material. Vocês são o material que deve ser construído, a casa de Deus, o santuário de Deus, para Deus habitar. E aí, no caso da igreja, Deus tanto habita pessoalmente em cada um, e esse é o propósito de Deus, como Ele habita coletivamente em toda a igreja, né? A igreja toda é a casa de Deus, é o santuário de Deus, onde Deus habita na terra. E cada crente individualmente também é um templo, é um santuário móvel, onde Deus habita na terra. E nós estamos vendo aqui esse fenômeno aqui no dia de Pentecostes. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Agora, irmãos, reforçando esse ponto aí, 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 3,16, reforçando essa doutrina, a morada de Deus, né? Lá no Antigo Testamento diz assim: a oração dos levitas e dos sacerdotes foi ouvida, porque chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Agora Deus está habitando na terra, e Deus está cumprindo o princípio: me farão um santuário e habitarei no meio deles. Vocês são o santuário, vocês são o material. Agora, Deus já veio habitar. Você já viu a nuvem entrar em você? Você já viu línguas de fogo pousado sobre você? Você já viu como no caso de Jesus o Espírito Santo descendo em forma corpórea de um pombo pousar sobre você? É claro que a gente não vê, né? Isso não vê, mas pelo menos em alguns com certeza o Espírito Santo já habita. Se ele não habita ainda, vai habitar, né? 1 Coríntios 3,16, Paulo diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós?
Agora, irmãos, a habitação de Deus é na terra, é no corpo do crente. Aqui não está dizendo corpo, né? Porque está considerando a igreja coletivamente. Agora, 6,19, 1 Coríntios 6,19. Porque ou não sabeis que é o vosso corpo, agora é corpo, está falando do corpo, é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sou de vós mesmos. Agora Paulo especifica, assim como o corpo de Jesus era o templo onde o Espírito Santo veio habitar, agora o corpo do crente é o templo onde Deus vai morar. Onde é que Deus mora? No corpo do crente. Eu fico pensando assim, os pagãos, até mesmo os judeus na época do Antigo Testamento, eles faziam um templo, uma casa para Deus habitar, né? Só que o Novo Testamento diz, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E aí Deus é tão poderoso que Deus diz assim, eu vou fazer um templo vivo, eu vou fazer um templo que caminhe pela terra. É o corpo do crente. O corpo do crente é a habitação, é onde Deus habita, né? Então vamos chegar nesse negócio aqui, da igreja. E aí, eu quero ainda citar segunda carta de Pedro, 1,13. Agora, irmão, nesse texto aqui, o apóstolo Pedro, ele vai se referir ao seu corpo como sendo tabernáculo. Olha só, segunda carta de Pedro, segunda epístola, 2 Pedro 1,13, diz assim, e tenham por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Então 2 vezes Pedro chama o seu corpo de tabernáculo. Ele está aludindo ao tabernáculo lá do deserto, porque aquele santuário que Deus disse que habitaria, que realmente habitou lá no deserto, o povo andava peregrinando, era um santuário móvel. Agora Pedro está dizendo, o meu corpo é um tabernáculo, e brevemente eu vou deixar este tabernáculo, ou seja, o meu corpo, que ia partir, porque Jesus já tinha revelado para ele. Então, mais um argumento em prol de que, aonde é que, se alguém perguntar a você aí, amanhã, onde é que Deus habita? Você diz assim, ó, dentro de mim, ou dentro de um crente, né? Eu sei que tem, por exemplo, pessoa diz assim, a solução do seu problema está dentro de você. Isso tanto pode ser verdade como pode ser mentira. Se Deus estiver dentro de você e você for a habitação de Deus, o Espírito Santo morar dentro de você, então a solução do seu problema está dentro de você. Mas se o Espírito Santo não habitar dentro de você, a solução do seu problema não está dentro de você. Temos que ser realistas, né? Agora, irmãos, aí eu quero dizer o seguinte, quando chega no Novo Testamento, aparece um templo chamado de sinagoga. Aí tem, o Novo Testamento está cheio de sinagoga, a sinagoga está por todo lugar. O que é a sinagoga? É um local semelhante a esse, onde os judeus se reuniam para estudar a Bíblia, para estudar a Torá. Só que é o seguinte, não tem nenhum lugar do Novo Testamento dizendo que Deus veio morar dentro da sinagoga. Porque o princípio do Novo Testamento é, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, Deus não habita na sinagoga. Só que a sinagoga é o local onde os crentes se reúnem, os judeus se reuniam, né? Jesus muitas vezes esteve na sinagoga, pregou na sinagoga. Paulo pregou na sinagoga em Tessalônica, Paulo pregou na sinagoga em Antioquia da Pisídia. Está cheio de sinagoga. Então, isto aqui é uma sinagoga. Este templo de alvenaria é uma sinagoga. Este templo não é a casa de Deus, mas os irmãos são casa de Deus. Se os irmãos todos saírem por aquela porta e todos forem embora, Deus vai junto. Ele vai junto e Deus não fica aqui dentro, não. Então, eu sei que a gente, na nossa tradição, na nossa cultura, a gente diz assim, olha, estamos aqui na casa de Deus. Isso aqui não é a casa de Deus. Isso aqui é a casa da igreja, aonde a igreja se reúne. Mas os irmãos que têm o Espírito Santo habitando em si, que todos deveriam ter, é que são a casa de Deus, né? Mas a sinagoga é importante.
Então quer dizer para vocês que a igreja do Calafate, a Igreja Batista da Fé, está fazendo 12 anos, já fez 12 anos, mas a igreja que fez 12 anos são vocês, as pessoas. Isso é que é a igreja. As pessoas que estão chegando são novos tijolos que estão sendo acrescentados à construção da casa de Deus, do santuário onde Deus habita. Mas esse prédio, essa sinagoga é importante porque nos abriga, né? Nos protege do sol, da chuva. Então, é só para distinguir entre o que é realmente a casa de Deus e a igreja, são as pessoas. Isto aqui não é a casa de Deus, isto é a casa da igreja, onde a igreja se reúne. Se os irmãos saírem, Deus não fica aqui, vai junto. Agora, eu quero, para terminar, mostrar onde vai ficar essa ideia que é a residência onde é que Deus habita, né? E aonde é que a igreja de Deus se reúne, que aqui é a sinagoga, é um templo, isso aqui é um santuário. Só que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, né? Ainda que eu acho que esse local aqui é santo, é mais santo que as nossas casas. Né? Um dia desse eu vim ler a minha Bíblia aqui no gabinete, aí eu senti uma liberdade enorme na leitura da Bíblia. Eu digo, rapaz, esse local aqui é limpo, porque aqui nós estudamos a Bíblia, ensinamos a Bíblia, nós louvamos a Deus, nós adoramos a Deus. Aqui não tem televisão ligada, não tem nada profano aqui, então esse local está limpo, né? Está espiritualmente está limpo. Na nossa casa às vezes não está, porque tem televisão, tem celular, tem tanta coisa profana que pode poluir o ambiente espiritual da nossa casa. Então é importante este lugar, este templo, embora não seja a habitação de Deus, são as pessoas e não a casa. Mas para terminar mesmo, eu quero mostrar aqui um outro princípio no final. Em Atos 18, Atos 18, verso 1. Atos 18, 1. Olha só. Depois disto, Atos 18, 1. Depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Verso 4. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Verso 7. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. Então, olha só, Paulo começou ensinando na sinagoga. Quando os judeus se rebelaram contra ele, ele saiu da sinagoga e passou para a casa de um irmão. E diz aí, a casa do irmão estava junto da sinagoga, e ele passou a reunir a igreja então na casa desse irmão, não mais na sinagoga. É o que eu estou mostrando aqui aos irmãos, é o seguinte: nós não estamos nesse momento aqui no reunindo em célula, mas a célula é um princípio correto. A Débora lembrou bem que essa igreja esteve muito tempo se reunindo na casa da irmã Lúcia e do irmão Luiz. Já estou profetizando. E eu lembro daquelas reuniões que foram tão boas ali naquela casa, dava muita gente, né? E quando a perseguição chegar, a igreja não vai mais poder se reunir neste lugar aqui, porque é fácil da polícia achar. Mas vai se reunir na casa dos irmãos, aqui que ele está dizendo aqui, ó. E lá na casa dos irmãos vai ser a habitação de Deus, porque os irmãos que estarão reunidos lá serão a morada de Deus, o templo de Deus. Deus estará lá onde os irmãos estiverem. Então, Paulo saiu da sinagoga, passou a se reunir na casa desse irmão. É a casa que se torna o reduto final do povo de Deus, né? Em Romanos 16:3. Romanos 16:3. Novamente mostrando como a casa no final vai ser o reduto final onde a igreja vai se reunir. Romanos 16:3. Saudai a Prisca e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, pelo que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Então, na casa de Priscila e Áquila, a igreja se reunia na casa deles. Não que a casa deles fosse a morada de Deus, mas a morada de Deus era o corpo de Priscila e o corpo de Áquila.
Então, quando eles saíam de casa, Deus ia junto com eles. Mas quando a igreja se reunia na casa deles, a casa deles seria um templo onde a igreja se reunia, mas Deus morava dentro dos crentes. Então, mostrando para os irmãos que a casa de vocês vai ser o último reduto onde a igreja vai se refugiar e vai se reunir para fugir da perseguição, mas Deus estará lá, porque Deus estará dentro de cada crente. Então, se você tiver a sua casa, preserve, porque não sabe o que virá no futuro, né? Colossenses 4,15, vai já terminar. Colossenses 4,15. Olha só. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, a Ninfa e a igreja que está em sua casa. Então, na casa de Ninfa se reunia a igreja. Isso foi o último reduto. Então Deus começou morando no céu, veio morar na terra, passou a morar dentro do corpo do ser humano. Só que a igreja, que é realmente a morada de Deus, agora é a igreja, ela vai ter que se reunir em algum lugar. O último reduto da igreja é a casa dos irmãos. Nós já estivemos numa situação parecida com essa durante o auge da visão. Futuramente, certamente, é possível que nós não possamos mais nos reunir aqui, porque quando a perseguição chegar, nós teremos que nos reunir na casa dos irmãos, e quanto mais escondido, melhor a casa. Vamos ficar em pé e vamos orar. Está todo mundo doido para comer o bolo, né?